pés do monte estou. O próximo passo eu dou, confiando em ti. Graça e paz em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Amém? Está feliz de estar aqui hoje? Que bom, graças a Deus. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Quero orar com você nesse momento. Quero pedir que Deus, com a presença dEle, venha inundar o nosso coração, preparar para esse tempo de adoração, esse tempo no altar, esse tempo tão precioso que a gente está desfrutando aqui com esses homens de Deus, que Deus tem nos presenteado nesse evento, mergulhando nas águas tranquilas. E realmente tem sido dias assim de tranquilidade, de alegria, de contar com homens de Deus tão simples, homens de Deus tão ungidos, como nós tivemos aqui a presença do Tolma Viverá, com a liderança do Paul, o pastor Ademar de Campos, o Natinha, e hoje o pastor Azaf Bob estará conosco aqui ministrando também. Quero convidar você a dar a mão da pessoa que está perto de você, fechar os corredores, que nós vamos orar juntos, nós vamos orar uns pelos outros. A Bíblia Sagrada diz que Jó foi abençoado enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu quero convidar você. Obrigado, pastor. Quero convidar você a orar pela pessoa que está do seu lado e dizer: Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã da direita, meu irmão. Ora por ele, não ora por você. Fala que hoje seja um dia especial para essa pessoa, que hoje as suas aflições sejam levadas no seu altar. Diga ao Senhor que hoje as inquietações desse coração sejam silenciadas pela presença do Espírito Santo. Ore por essa pessoa que está ao seu lado, abençoe, ministre sobre ela a bênção do Senhor. Diga para ela como é precioso estar junto, servindo a Deus, amando a Deus aqui nesse lugar. Oh Deus, nós estamos aqui diante de Ti. E que privilégio, Senhor, poder servir a Ti. E que privilégio poder amar ao Senhor em comunidade. Amar o Senhor não sozinhos, não solitários, não ilhados, mas amar ao Senhor, ó Deus, nessa grande cozinha, onde o Senhor estende a Tua mesa e nos coloca sentados como os filhos, onde nós podemos olhar para a direita e para a esquerda e nos ver acompanhados de pessoas que o Senhor tem chamado para essa trajetória e para esse banquete. Oh Senhor, nós viemos cear aqui contigo, nós viemos nos alimentar de Ti, nós viemos sentar à mesa do banquete, nós viemos desfrutar da Sua presença. Nós viemos, ó Deus, como comunidade, porque poderíamos buscar o Senhor sozinhos em casa, mas decidimos nos unir aos irmãos para dizer: que bom ficar junto com o outro na Tua presença, Pai. Abençoe os nossos irmãos, abençoe cada um que entrou aqui essa noite, que o nosso coração seja tocado de uma maneira especial, que a nossa vida seja ministrada de uma maneira especial, e que a gente possa sair daqui hoje diferente como entramos, alegres, felizes, contentes, esperançosos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus pela Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo entre nós, e damos-Te já toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Isso, dá um abraço nessa pessoa que você orou por ela, dá um abraço, isso, fala: que bom que você está aqui. Cumprimente a pessoa do lado, da frente, aí que está perto de você. Você que nos assiste pela internet, que tem nos acompanhado, Deus abençoe também. Sinta o nosso abraço aí na sua casa. Obrigado pela companhia. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas possível, você pode se assentar no seu lugar, por favor. Deixe-me dar alguns recadinhos para você, por favor. Eu gostaria que você estivesse muito animado essa noite para esse tempo de celebração, e estivesse ainda mais animado em voltar amanhã e trazer uma outra pessoa, porque amanhã nós teremos aí mais de Deus atuando nesse lugar às 8 horas da noite. Então eu quero convidar você a não voltar amanhã sozinho, você voltar com alguém, um convidado especial, uma amiga, um amigo, para você ver como... E hoje com certeza, depois que terminar aqui, você vai ficar entusiasmado a fazer isso com certeza. Mas deixa eu dar um aviso para os jovens que estão aqui conosco. Pode colocar por favor a tela. Os jovens que estão aqui conosco, tem um aviso, um recado, principalmente para os adolescentes e jovens, que está tendo agora, nós estamos preparando o acampamento em novembro, que vai acontecer com a presença do pastor José Maurício, que é da Jocum de Curitiba. Ele é vice-presidente da Jocum, juntamente lá com o pastor Cote, e ele estará conosco.
E você jovem pode participar, tá bom? O valor aí está no telão, mas se você não tiver condição de quitar esse valor, você pode conversar conosco e nós vamos fazer o possível e o que tiver ao nosso alcance para que você vá e não seja por questões financeiras que você perca essa oportunidade de ser ministrado. Serão 3 dias, você vai ganhar uma camiseta do grupo da nosso Ministério Imersão. E nós vamos fazer do dia 25 a 27 de novembro aqui pertinho de Sertanópolis, tá bom? Então é só você procurar o Tanner, que é o baterista daqui de hoje, e também a Isabela, que ela vai estar ajudando nos nomes e também nas inscrições. Maiores informações com eles também. Deixa eu mostrar para vocês alguns materiais. Talvez o pastor Azaf Borba possa apresentá-los melhor, mas eu já vou adiantando aqui. Por favor, irmãos, passe no nosso estande ao final da celebração, dá lá uma olhadinha, observe os materiais que esse pastor tem produzido ao longo de tantos anos, dezenas de anos de ministério, com uma credibilidade no país e fora do Brasil, do país. Eu queria que você passasse e conhecesse. Nós temos esse livro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor. Nós temos o livro De um Pai para os Seus Filhos, Conselhos Primordiais para uma Vida Bem-Sucedida. Então, um livro que você pode adquirir. Nós temos o DVD também do pastor, Rastros de Amor. Você pode adquirir esse DVD. E temos 2 CDs, Azaf Borba, o Centro de Todas as Coisas, e também Profetiza. Você pode adquirir esse material hoje, abençoando também a vida do nosso querido pastor Azaf, e você vai poder passar no final da celebração no nosso estande. E tem uma boa notícia para você, que você que não veio provido de espécies financeiras, você pode usar o seu cartão de débito ou crédito. Nós temos a maquininha à disposição para você essa noite, tá bom? Então no final da celebração você pode adquirir esse material. Vai abençoar você, vai abençoar a sua vida e também vai abençoar a vida do nosso pastor que está aqui conosco. Aliás, irmãos, é muito bom quando a gente aprende a gastar tempo com essas coisas, com as coisas de Deus. Ao invés de você ficar comprando um CD que não vai produzir fé em você, compre um CD que vai animar seu coração. Uma pessoa uma vez perguntou para mim: pastor, ouvir música mundana é pecado? Eu disse: eu prefiro gastar meu tempo ouvindo coisas que vão edificar e alimentar a minha fé. Então adquira. Eu prefiro gastar tempo ouvindo coisas que vão incentivar o meu coração a crer mais e a confiar mais. E eu quero incentivar você a fazer essa aquisição, colocar lá no seu rádio, dar de presente. Vocês não imaginam quantas pessoas podem ser alcançadas com uma canção, com uma palavra. Por exemplo, a minha mãe provavelmente deve estar assistindo online, mas existe a música Jesus em Tua Presença, que fez a diferença na sua conversão. Jesus em Tua Presença é a música que marca a conversão da minha mãe. Juntamente com uma outra um cântico antigo, que é Não Há Deus Maior. O senhor sabe quem cantou Não Há Deus Maior? Marcos Vinícius. Isso, essa canção marcou a conversão da minha mãe. Então, você não imagina, um CD que chegou nas mãos dela, naquela época ainda não era CD, na época era fita cassete, chegou e a conversão dela se deu por Jesus em Tua Presença, e Não Há Deus Maior. Você pode hoje adquirir um CD e abençoar o DVD e abençoar a vida de alguém, dar de presente. Isso é um presente bom para você dar também, certo? Ok? Vamos lá, equipe, pode subir aqui, por favor. Pastor Azaf Borba, chega aqui. O pastor chegou hoje, saiu 8 horas da manhã de Porto Alegre, chegou às 4 da tarde em Londrina. Deu para dar uma descansada, mas a gente quer agradecer a disposição do Senhor, tá bom? Se você quiser. A disposição do Senhor de estar conosco aqui, a alegria. Pastor Azaf Borba é uma referência no nosso país, uma referência para nós. E pastor, nós estamos felizes. Eu tenho certeza que o Senhor tem aqui hoje uma comunidade que vai celebrar, vai alegrar e vai responder à adoração. Amém, irmãos? Porque nós estamos com sede de Deus aqui. Eu tenho dito que essa comunidade não é muito educada não, viu? Na verdade, essa comunidade, ela tem sede de Deus. Então, o Senhor pode usar o tempo que o Senhor quiser para fazer, porque eles não vão embora antes de a gente falar assim: irmãos, até amanhã. Então pode usar o tempo, que esse povo está sedento, está querendo mais de Deus nesse lugar. Tá bom, pastor? Fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos amados. Desde o ano de 1975, isso mesmo, 75, eu venho em Londrina e Maringá. Deus nunca me deixou me afastar dessa região. Eu era recém-convertido quando meus pastores, Moisés Cavaleiro de Moraes e Erasmo Ungaretti, nos traziam a colinha do profeta está aqui. Quando meus pastores nos traziam para essa região, a gente passava a semana evangelizando aqui. Londrina, igreja metodista ainda,
Mandaguari, Cianorte, Maringá. E desde aquele ano, nunca Deus me deixou me afastar dessa região. Mas nunca tinha vindo em Sertanópolis. E até que esse querido saxofonista, há 2 anos atrás, uns 3, né? 2 anos, me convidou lá em Tupã, onde seu irmão congrega, para vir aqui. Mas Deus providenciou que agora a gente concretizasse esse convite. Agradeço a Deus pela honra de estar com os meus irmãos. Eu sou casado há 34 anos com a minha querida Rosana, Lígia Rosana Borba. Tenho 2 filhos, a Aurora, tem 25 anos, e o André, que tem 20. E somos uma família muito feliz, que vive para servir a Deus. Todos esses 40 anos de ministério que eu sirvo ao Senhor, o faço com alegria diante de Deus, com disposição. E as portas Deus tem aberto para as nações. Acabei de voltar domingo da Jordânia e de Israel, onde estivemos ministrando. Na Jordânia com os irmãos com quem temos trabalhado, lá com os refugiados, no meio da guerra em Israel. Estávamos numa festa, mas também eu fui lá no meio dos palestinos, ministrar porque o livro foi traduzido. Então, fui lá falar e distribuir e estar com os nossos irmãos que não podem sair da Palestina. E eu louvo ao Senhor porque nesses 40 anos eu posso ter deixado alguns rastros que outras pessoas podem seguir. Rastros de vida, rastros de amor, de bênção. E estar aqui é essa continuidade. Eu vejo um Deus de continuidade, de fé, de glória em glória. Então essa noite, Deus preparou na imensidão da sua eternidade, que a gente se encontrasse aqui. E eu pela primeira vez nesta pequena cidade, mas com uma igreja tão amada, tão abençoada. Vamos ficar de pé, irmãos. Cântico número 3, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida dos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, para exaltar teu nome, Senhor.
aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Número 26. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível,
ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno, ao único que é digno, levinho, levinho, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Digno de ser louvado, Senhor, digno de ser adorado, porque Tu nos deste uma coroa em vez de cinzas, em vez de pranto, vestes de louvor. Cântico número 4, filho. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de
O Espírito do Senhor está sobre mim. Por que, igreja? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração. Curar está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar libertação, libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar, porém liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Diga ao seu irmão, está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração. Curar está sobre ti, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar, porém liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. 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 Aleluia. Vestes de louvor, Senhor.
Aleluia, amados. Pela graça do Senhor, amém, amados? Superabundante graça que o Senhor nos deu. Seis. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, graça. Vamos lá, igreja. Superabundante, graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados. Por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, graça. Superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. E um dia seremos glorificados. Graça, graça maravilhosa, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Vamos proclamar assim, ó. Primeira estrofe diz assim. Vamos proclamar. 1, 2, 3. Somos filhos da graça, divina e sem par. Vamos lá. Frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado. Por ela nós somos reconciliados. Por ela nós somos reconciliados. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. 1, 2, 3. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. E um dia seremos glorificados. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, 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 oh, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça.
Cântico número 2. Tem alguns cânticos que vão acompanhando a gente pela vida fora. E Deus vai dando outros, mas esses vão ficando, continuam no repertório por aquilo que eles significam e representam. E eu sei que foi pago um alto preço, é um desses cânticos que eu nunca consegui guardar. Todo quanto é lugar que eu vou, esse cântico significa muito para mim. Significa amor, unidade, companheirismo, compreensão, resgate. E significa muito no relacionamento com muitas pessoas dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus pastores, que há 42 anos pastoreiam minha vida, com os meus companheiros de ministério, pastores comigo na igreja em Porto Alegre. A gente está ali juntos, trabalhando, edificando o reino de Deus. Então eu creio que esse cântico, ele é digno de ser sempre cantado de todo o coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate, lutando bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me levem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia! Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos
lutando o bom combate, lutando bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sou a igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me levem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao teu nome, Senhor. Cântico número 1. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno, digno de glória e levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas, maravilhas, Senhor, continua fazendo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há
sextou. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor, digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Por isso nós estamos nesta noite abençoada aqui, Senhor, rendendo a Ti o nosso louvor, Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome. Amém, irmãos. Podem sentar. Pastor, obrigado, irmãos. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, nossas facilitadoras e facilitadores. Irmãos, nós estamos felizes porque nós temos um grupo de pessoas aqui que estão servindo conosco todos os dias do Mergulhando, deixando de assistir mensagens, deixando de ficar aqui dentro para poder servir os seus filhos. Então, eu queria louvar a Deus a todos vocês que aderiram, que ajudaram e que têm, sabe, se dedicaram em trabalhar aqui conosco. Você fez para mim? Mas que coisa linda! Eu gostei, viu? Adorei. Ganhei até um desenho hoje. E eu gostaria de agradecer publicamente você que tem trabalhado com a gente aqui, ajudado. A gente tem uma equipe assim que está atuando, ajudando, trabalhando. Enquanto vocês estão aqui curtindo um som, enquanto vocês aqui estão aproveitando para adorar, tem uma equipe lá em cima, lá atrás trabalhando. Dá uma olhadinha lá atrás, lá. Levanta a mão aí, pessoal, dá um tchauzinho aí. Vocês aí de cima, pode dar um tchau, por favor, isso. Aí, que beleza. Vamos aplaudir todos os nossos voluntários, irmãos, isso. Obrigado, tá, gente? Nossa equipe técnica, nossas meninas e meninos que têm ajudado a gente com as nossas crianças, louvado seja Deus por isso, tá? Pai, abençoe os nossos pequenos agora, que eles sejam abençoados, cuidados e que eles tenham um nível de adoração lá embaixo, lá na salinha, tão grande quanto estamos tendo aqui no nome de Jesus. Amém. Podem aí, crianças, Deus abençoe. Mergulhando nas águas tranquilas. Glória a Deus. Há 20 anos, irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de ministrar no Oriente Médio. Eu fui lá com o chamado do Senhor para começar a ajudar os irmãos da Missão Portas Abertas na área de música, de produção de música. E fui ficando por lá, abençoando as igrejas, os irmãos, depois fazendo congressos, produções de música, de clipes, de programas de televisão, de rádio. E Deus foi ampliando nossas tendas e os nossos relacionamentos no Oriente Médio. Eu há 20 anos estou naquele ministério lá e formei um grupo de trabalho. Ano que vem o Diante do Trono do Brasil vai fazer uma produção lá e nós vamos estar participando, toda a nossa equipe, quero que esteja ajudando e abençoando esse ministério brasileiro. Estamos mobilizando, eu já fui para lá para mobilizar, começar essa mobilização, mas eu tenho aprendido muito com aqueles irmãos. Tenho visto a igreja avançar no meio de tudo aquilo, irmãos, no meio daquela guerra. A Jordânia é um país em guerra, que tem guerra no lado de Israel, tem guerra no lado do Iraque, tem guerra no lado da Síria, tem a Arábia Saudita lá só metida em confusão, o Egito metido em confusão, e aquele lugarzinho continua ali firme, e a igreja que está ali é uma igreja mergulhada em águas tranquilas. Você vai nos cultos e você vê os irmãos louvando, adorando em plena paz e avançando. Eu nunca vi a igreja lá diminuindo, minguando, pelo contrário,
Antes só tinha um culto, agora tem 5, 6 durante a semana, cheio de refugiados. Eles estão lá ministrando, dando comida, dando sopa, ajudando, dando documentação, colaborando, vivendo aquilo ali intensamente. Eu estava lá um dia, os irmãos me pegaram, me levaram num campo de refugiados. E lá eu conheci uma família, irmãos, eu me apaixonei por aquela família. Tinham perdido tudo que você pode imaginar. Perdido a casa, perdido familiares, o carro, tudo que tinham. Vieram desesperados só com os documentos para a Jordânia. Eles não tinham para onde voltar, estavam ilegais ali na Jordânia e não tinham para onde ir. E Deus nos ajudou a trazer aquela família para o Brasil, irmãos. Nos ajudou levantando os recursos no meio do povo de Deus, da igreja. Nós, porque estamos participando, mas eu vi a igreja avançando. Há 3 meses atrás eu fui para o Egito, num congresso de pastores, e ali de novo, chegamos, primeiro dia, para chegar na igreja, tinha uma barricada de sacos de areia, com um guarda armado até os dentes, com uma metralhadora, colete à prova de bala, um tanque de guerra preto na porta de onde entrava, na rua da igreja. Quando entramos, nos identificamos como cristão, ele diz, cristão pode entrar. Quando chegamos na frente da igreja, tinha outros 4 tanques de guerra parados, tipo esses carros do exército, o Urutu preto, e aquele monte de homens, uns 8, 9 homens ali parados, revistando todo mundo. Ninguém podia entrar na igreja. Para entrar tinha um detetor de metal, igual em aeroporto, todo mundo tinha que passar por ali, mas lá dentro, irmãos, lá estava a igreja, louvando, adorando, glorificando ao Senhor. Depois conversando com o pastor daquela igreja, aquilo tudo era porque os pastores já foram sequestrados, pastores foram mortos, gente estava sendo ameaçada de morte, queriam explodir a igreja, porque é no centro do Cairo, da cidade do Cairo, mas a igreja continua avançando. Aquela igreja foi que nos acolheu para aquele encontro mundial de pastores que teve no Egito, e eu fui dirigir louvor, e nos levou para o centro de retiro. Quando chegamos lá, sabe o que eles têm lá, irmãos? Um estádio para 12.400 pessoas, aonde são os cultos, no meio do deserto, construído de cimento, porque é ali que a verdadeira igreja vem para louvar o Senhor e glorificar o Senhor, porque está crescendo, está avançando, no meio das lutas, das tribulações, das perseguições, a igreja está avançando. Como Deus disse para Jeremias, em Jeremias 29, quando Deus disse para o povo de Israel que tinha sido levado cativo, em Jeremias 29, olha, quando vocês estão ali no cativeiro, mas aí é lugar de prosperidade, plantem pomares, colham seus frutos, aí vocês vão casar os filhos, vocês vão crescer, vocês vão prosperar. Eu vi isso na vida daqueles irmãos, prosperando, crescendo. E durante aqueles dias, aqueles irmãos nos disseram por que a igreja tem avançado. Não é perseguição que gera avanço, irmãos. Primeiramente é fidelidade. É fidelidade, igreja. É fidelidade de vida nas pequeninas coisas, fidelidade dos princípios, fidelidade dos valores. Mas fidelidade é uma coisa mais profunda, é uma coisa que nos leva a amar, a querer buscar a Deus, a uma busca verdadeira de Deus, a fidelidade que nos leva a buscar ao Senhor verdadeiramente. Aqueles irmãos disseram, olha, perseguição nós temos aqui, nós somos uma minoria no meio desse mundo islâmico, nós tivemos perseguição, nossos pais tiveram, como eu estava conversando com uma irmã da Síria, uma grande amiga que temos lá na Síria, ela não foi embora, ela ficou lá porque é uma pastora, uma discipuladora. Ela disse, nossa família vive aqui na Síria há 1000 anos, nós temos os nomes, a genealogia da nossa família há 1000 anos aqui, nesse lugar nós estamos servindo ao Senhor com amor e com fidelidade, buscando a Deus. Isso é uma representação de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Isso é fidelidade, amados. Quando Deus tem valor dentro de cada um de nós. Fidelidade não é nós fazermos um monte de coisa. Fidelidade é algo que está dentro do coração humano para com Deus. Uma das maiores estratégias do diabo é roubar a nossa fidelidade, que nos faz, a primeira coisa que vai embora quando a fidelidade é roubada, nós paramos de buscar a Deus.
Quando Deus fala com Jeremias, ele disse: quando me buscarem, diz para o povo: olha, que eu vou ouvir a voz deles quando me buscarem de todo o coração. Vocês clamarão a mim, Jeremias 29:12. Clamarão a mim, virão, orarão a mim, e eu os ouvirei, quando me buscares de todo o coração. Então, meus amados, a igreja avança quando a fidelidade nos leva a buscar ao Senhor, buscar a Deus. E eu vi aqueles irmãos, eles disseram que há uns 15 anos atrás a igreja se mantinha de geração em geração do mesmo tamanho, mas eles decidiram: nós vamos como igreja no Egito buscar a Deus. E começaram a buscar o Senhor, orar juntos, buscar a presença de Deus, e as experiências foram acontecendo, e o Espírito Santo foi se manifestando, e a unidade foi chegando no corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre isso amanhã, quando falarmos sobre unidade, a bênção da unidade. Mas aquela busca do Senhor se intensificou. Uma vida que busca a Deus, ela não fica parada. Uma igreja que busca a Deus, ela não fica parada, ela vai viver a dinâmica de Deus, porque encontrará o Senhor. Louvado seja Deus. Uma família que busca a Deus não vai ficar parada. Talvez você olhe para a sua vida, está estagnada, está parada, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências, mas não, Deus quer te levar a uma nova busca, meu irmão. Isso aqui, mergulhando em águas tranquilas, é uma busca de Deus, é uma inundação de Deus, que Deus quer que nós tenhamos nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso ministério. Eu voltei desafiado, irmãos, eu voltei incendiado, porque eu quero buscar ao Senhor, eu quero buscar a presença do Senhor, buscar o reino de Deus, aleluia. Jesus nos ensinou a fazer isso. Buscar a Deus é ter Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus. O mundo passa uma crise. Já tem gente chamando da era pós-cristã, mas eu não acredito nisso, irmãos. Pode ser pós para muita gente, mas para nós é a era cristã, do crescimento, do evangelismo, aleluia, da manifestação do poder e da glória de Deus. Para mim ainda está acontecendo, para mim ainda Deus significa, para mim ainda Deus me faz explodir por dentro. Eu ainda gosto de cantar só para Deus, aleluia. Ele é a presença que eu busco todos os dias da minha vida. Tem um gatezinho aí, tira esse gate, por favor. Cântico número 18. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão, não se fecharão,
fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão, não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Aleluia, glória ao Senhor. Então a igreja avança, meus amados, quando busca a Deus de todo o coração, com fidelidade e amor. A vida avança, a família, a casa avança. Segundo ponto, irmãos, que a igreja avança, e eu vi isso ali na igreja do Egito, quando aprende, começa a adorar, quando começa a viver uma vida diferente. Adoração, irmãos, não é estilo de música. Isso é um dos pontos que eu abordo nesse meu livro sobre adoração. É quando a nossa fé se torna amor, quando aquilo que nós cremos se torna um relacionamento de amor com Deus. Essa é a verdadeira adoração, quando você se apaixona por Deus, pelo seu reino, pelas coisas de Deus, e a adoração se torna uma resposta a Deus. Você responde ao Senhor com uma vida de adoração diante de Deus, meus amados. A adoração, aleluia. E ali eu encontrei uma igreja adoradora, uma igreja que se reúne aos milhares mensalmente só para adorar a Deus, porque sabe que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Os irmãos dessa igreja nos levaram no mosteiro. Eu nunca fui muito fã de mosteiro, parece uma coisa antiga, morta, mas esse mosteiro era diferente. Mosteiro de São Macários, ele existe no Egito há 1500 anos. Lá foram martirizados mais de 200 pessoas no decorrer da história, através das várias invasões. Sempre alguém, algum grupo, né, ou islâmico, ou de outras religiões, bárbaros, invadiram o Egito, iam lá no São Macários, matavam todo mundo, mas sempre escapavam para continuar. E de geração em geração, há 1500 anos, 1500, não são 500, não são 1000, são 1500 anos, aquele lugar está aberto para Deus. Só que nessa última geração de monges, uma coisa começou a acontecer. Eles eram, né, guardadinhos, lá esquisitos, dentro daquele lugar fechado. Começou a acontecer uma coisa com eles, eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos creem nessa promessa. E tem alguém que crê? Alguém crê nessa promessa aqui, irmãos? Tem gente que nem crê e é batizado no Espírito Santo. Foi o que aconteceu com aqueles monges. Eles estavam lá, sabe por quê? Eles oram das 4 às 7 da manhã, todo santo dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Todos os dias eles nos levaram onde eles ficam orando, das 4 às 7 da manhã. E eles têm a palavra de Deus de um lado e um livro de cânticos que eles ficam entoando ao Senhor. E ele começou a cantar aquilo, irmãos. Daí eu disse, isso é cântico espiritual. Ele começou a erguia as mãos e batia um sininho e glorificava ao Senhor. E a gente fica aqui louvando a Deus. E aqueles irmãos começaram a ser renovados
pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a servir as comunidades ali em volta, e hoje mais de 600, 700 pessoas trabalham naquelas terras que antes eram um deserto, agora estão todos floridos, cheio de azeitona, cheio de videiras, porque Deus trouxe vida e renovou aquelas pessoas através da adoração, através de uma vida de comunhão com Deus, começou a fazer diferença. Começa a adorar, meus irmãos, a tua vida vai mudar, querendo ou não. Precisa de mudanças? Deus nunca começa com as mudanças, Deus começa com o coração. Deus começa com adoração, com oração, com comunhão genuína com o Senhor. Uma casa começa a ser transformada. Isso aconteceu na minha casa, irmãos. Eu e os meus irmãos éramos drogados, e a minha mãe, longe do Senhor, tinha se afastado de Deus, ela que trazia a graça de Deus para dentro da nossa casa. Meu pai nunca andou nos caminhos do Senhor, mas minha mãe foi uma mulher fiel até quando a gente tinha 11 anos. Ela se afastou do Senhor e todo mundo foi atrás dela, né? Nós seguíamos os rastros da mamãe. Então ela foi para o mundo, para o espiritismo, eu fui para o budismo e assim por diante. Mas um dia Deus trouxe ela de volta. Deus trouxe ela de volta e ela voltou a adorar a Deus dentro de casa. Ela ficava com a sua Bíblia, prostrada diante do Senhor, cantando os louvores. Nós tudo doido, drogado ali, andando. Eu não ficava em casa, mas o tempo que eu vinha minha mãe com outro coração. De vez em quando ela me pedia para ir buscá-la numa reunião de oração que ela ia, numa capelinha metodista dentro de uma escola. Eu ficava lá fumando maconha ou cigarro, esperando ela sair daquela capelinha, e eu ouvia aquele som, o som do céu, irmãos, as pessoas adorando. Eu não sabia o que era aquilo, mas tinha algo no meu coração que se movia. A adoração é um mover espiritual sobrenatural de Deus, que quando você começa a adorar, o mundo espiritual se move, as coisas se movem, e Deus começa a fazer alguma coisa nova e diferente na sua vida, na sua casa, na nação, não importa onde, porque Ele habita no meio dos louvores. É uma identidade, adoração é uma identidade com Deus. Por isso que a gente sempre avança quando adora, porque outra coisa, os demônios não conseguem ficar onde tem adoração. Eu vim aqui durante a viagem lendo um livro de C.S. Lewis, que é um discipulado muito diferente que C.S. Lewis fala. É de um demônio para um capetinha. E eu com aquele livro, está escrito a escola do diabo com um discípulo, a vida de um demônio, está escrito o diabo ali na capa, e eu fico tapando aquilo ali, mas não é nada daquilo, mas ele fica falando sobre o que afugenta o reino das trevas, e que aquele capetinha que está sendo do discipulado, ele não pode deixar essas coisas acontecer de jeito nenhum na vida dos outros, e uma delas é adorar. Não deixa esse povo adorar. Faz de tudo para que eles não adorem, para que eles não louvem, para que eles não cantem, porque isso atrapalha a nossa vida. O diabão diz para o diabinho, atrapalha a nossa vida. Ele fica dizendo, não deixa essa gente cantar, não deixa essa casa louvar, não deixa ter louvor no carro, não deixa ter louvor em lugar nenhum, porque isso atrapalha as trevas, irmãos. Atrapalha as trevas. O diabo faz tudo para que a igreja não tenha uma vida de adoração, para que os cânticos sejam vazios. Adoração, irmãos, é quando isso está nos poros da tua vida. Você adora, ensina os filhos a adorar. A minha filha mais velha, Aurora, ela é uma menina especial. Ela tem uma síndrome, mas, irmãos, é uma adoradora. Ela aprendeu a adorar, ela dança diante do Senhor, ela louva ao Senhor, ela se emociona
com louvor, ela canta louvores ao Senhor, do jeitinho que ela é uma meninona com uma cabecinha, com uma emoção de 6, 7 anos de idade, mas ela está ali, ela entende o que é louvor, o que é adoração, o que é viver diante do Senhor, aquilo entrou dentro do seu espírito, aquilo nós passamos, é quando o reino passa de uma forma sobrenatural para o ambiente, para qualquer ambiente. Você começa a adorar, irmãos, pode ser o ambiente que for, aquilo é transformado em nome do Senhor Jesus. Eu vi uma entrevista com o Roberto Jefferson, aquele delator do Mensalão, e ele estava dando uma entrevista numa rádio, e perguntaram para ele o que ele aprendeu na cadeia. E ele disse: existem 2 frentes bem definidas que se instalou na cadeia. Uma é de anarquia, de política, de droga, de prostituição, disso, de tudo que é ruim. Mas tem uma que é muito boa, que é quando a igreja entrou lá e começa a cantar e louvar e falar das coisas de Deus, e os presos que participam daqueles cultos, que comem aquele sanduíche, que vivem em comunhão, eles têm outro tipo de vida, e que existe 2 reinos bem definidos nesse mundo, irmãos, é o que não tem adoração e o que tem adoração, em qualquer lugar, na cadeia, não importa, no mundo islâmico, existem 2 reinos, é onde tem adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e Deus está atuando na fé daquelas pessoas, salvando, fazendo a sua obra verdadeiramente, e o mundo do ISIS, e Deus vai prevalecer, assim como Deus vai prevalecer na tua vida, na tua casa, através da adoração, porque onde tem adoração, as trevas recuam, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cântico 28, irmãos. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entregamos nosso viver, te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
diga de novo ao Senhor, em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito, e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, onde flui o amor. Aleluia, aleluia, Senhor. Os irmãos podem sentar. A igreja que avança. Terceiro ponto. Primeiro é busca a Deus com fidelidade. Segundo lugar, adora. Terceiro lugar, se enche e se edifica e vive fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. Eu conversei com um homem que o Isis chegou na sua casa e ele tinha 2 filhas pequenas. Ele já tinha ouvido as histórias terríveis, horríveis, de quando os guerrilheiros entraram nessa cidade que agora está sendo retomada, Mossul, e entraram na casa desse homem num dos bairros de Mossul. Ele já tinha ouvido falar que os guerrilheiros levaram as filhas de amigos, e ele estava ali tentando proteger a sua casa, seus bens, seu carro, quando aqueles guerrilheiros bateram na sua porta meia-noite e disseram: a única maneira de nós não invadirmos sua casa e roubarmos e ficarmos com tudo que você tem para a nossa causa é você se tornando muçulmano. E aquele homem, conta a ele, se urinou nas calças, de terror, de pavor, com a família atrás, mas nunca na sua mente ele cogitou abandonar o Senhor. Amém, irmãos? Alguém com uma metralhadora na sua casa, pronto para levar suas 2 filhinhas, pode até se urinar na calça, mas deixar Jesus não. Abandonar o Senhor de jeito nenhum. Sabe o que é isso? Depois convivendo com esse homem, por uma única coisa, irmãos, a vida foi firmada na palavra de Deus. A sua fé é firmada na palavra de Deus.
A palavra de Deus é o ensino que ele recebeu para a sua vida e vai até os final dos seus dias a ser transferido para a eternidade, porque é a palavra que nos fundamenta nos princípios de Deus, é o que nos dá vida, irmãos. E a única maneira da igreja andar no caminho do Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso tem tanta gente perdida, porque não está andando na palavra de Deus. Não está andando na palavra de Deus, nos princípios de Deus, porque a palavra de Deus se tornou alternativa. Os valores e os princípios se tornaram alternativos, irmãos. E foi sobre isso que Deus me fez escrever esse livro, um dos livros que o pastor anunciou aqui, que está aqui à disposição dos irmãos. Fala de um pai para seus filhos. O que eu transmito ali? É um diálogo de pai para filho, dos princípios e dos valores de Deus. Eu disse, Deus, nós temos que retornar os valores de Deus para as nossas casas, para os nossos filhos, para as nossas filhas. Não é só para o pai, é para a mãe também, é para o avô, é para o cuidador, é para o professor. Não é só pai que usa esse livro, é todos nós que cuidamos de alguém, transmitir os princípios de Deus numa linguagem simples. Eu disse, Senhor, eu quero produzir algo que ajude pais, mães, professores a transmitir os valores da palavra de Deus para os seus filhos, para os seus alunos, para a escola dominical. Ali estão os princípios do Senhor, que Deus me fez colocar coisas preciosas de Deus que estão ali para que a vida da casa seja fundamentada de novo na palavra do Senhor. Lâmpada para o teu pé, lâmpada para a tua casa. Isso eu vi na vida daqueles irmãos. Eles não abrem mão da palavra do Senhor, eles conferem tudo na palavra de Deus, irmãos. Aleluia, porque para passar o reino de Deus de geração em geração, não pense que você vai passar o reino de Deus sem a palavra de Deus. Não, tem que ser firmado, tem que ser princípios. Às vezes a palavra de Deus, ela é espada, ela vai cortar, ela nos fere na nossa vontade, mas ela é um caminho seguro, sempre que nós podemos trilhar e firmar a nossa vida, a vida da nossa casa, a vida dos nossos filhos, a vida da igreja. A igreja está abrindo mão dos princípios de Deus no que diz respeito à família, a casamento, a tantas outras coisas, até sexualidade, e nós estamos abrindo mão, deixando entrar de qualquer maneira. Não, irmãos, a palavra tem decisão já formada, aleluia, sobre todas essas coisas. A maneira de nós vivermos diante de Deus está aqui na palavra de Deus. A igreja para quando se afasta da palavra de Deus. A vida para quando se afasta da palavra de Deus. O casamento para quando se afasta da palavra de Deus. A família para, os filhos param. Senhor, uma nação para quando se afasta da palavra de Deus. Eu estava lendo há poucos dias a história da reforma. A reforma foi muito bem, até começar a se afastar da palavra de Deus. Ela restaurou a fé, mas não renovou o amor. Este foi o erro da reforma. Ela restaurou a fé, o justo viverá pela fé, mas não se voltou para o amor, de vivermos uma vida piedosa, cheia de amor neste mundo. É a palavra de Deus. Então sua vida, Deus quer que você avance, meu amado. Firme a sua vida na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Firma na palavra. Quarto, firma no Espírito. Uma igreja que avança é aquela que é firmada também no Espírito. Palavra e Espírito. Amém, amados? No Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor em João 14 disse: eu vou mandar para vocês um Consolador. O Espírito da verdade, Ele vos... O que Ele vai fazer? Vos fará lembrar e vos ensinará. Ele é o nosso professor. Por isso que a igreja avança, porque ela é ensinada pelo Espírito Santo, meus amados. Nós temos que buscar mais o Espírito Santo. Não é só na reunião de oração, não. Que nós buscamos o Espírito Santo, é todo dia, é a cada hora. O que tu queres, Senhor? Me ajuda, Senhor, me fortalece. Me ensina o que tenho que fazer. Nós lá em casa, quando descobrimos que a Aurora seria uma menina especial, por toda a sua vida, uma síndrome genética que não tem cura natural, e recebemos aquele laudo médico do geneticista, como seria a vida daquela criança especial, e nós
ficamos, irmãos, atordoados, não sabíamos o que fazer. Nossa primogênita, como que nós íamos explicar isso pelo mundo afora? Mas nós logo descobrimos que não tinha que explicar nada, tinha que só seguir o professor Espírito Santo. Ele nos ensinou a cuidar da Aurora, a levar a Aurora como uma menina especial, a ser uma discípula de Jesus, pela vida fora, do jeitinho que ela é, cheia de graça, cheia de vida, cheia de alegria do Senhor, aleluia. Para nós não faz a mínima diferença ela ser desse jeito, ou se fosse uma mulher normal, possivelmente já estaria casada, mas Deus nos ensinou a viver no Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas, o que você precisa aprender, meu amado, o Espírito Santo vai te ensinar. Vai te ensinar em todas as áreas da sua vida. Ele vai te fazer lembrar a palavra, o ensino, a doutrina, mas Ele vai te ensinar diariamente, porque o Espírito Santo é o agente da sabedoria de Deus nesse mundo, e Deus precisa de homens e mulheres que andem na sabedoria de Deus nesses dias, porque a estultícia e a loucura está solta pelo mundo. A única sabedoria verdadeira está aqui, dentro desse lugar, na igreja. Não é em Brasília, não é na classe política, nada disso, irmãos. Não é política que vai salvar o mundo, o país, não. A política, ela é corrompida, porque o diabo tem se infiltrado em tudo isso. Podemos ter homens lá que façam a diferença, mas a igreja vive na sabedoria de Deus, sendo igreja em qualquer lugar, de qualquer forma. Aleluia, da forma de Deus, porque ela vai viver a forma de Deus, do jeito de Deus. Você vai existir da maneira de Deus, você vai fazer. A sabedoria de Deus é o Espírito Santo que vai gerando dentro de nós, através do seu ensino diário das pequeninas coisas. Sabedoria não é conhecimento, é aprender a fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, com as ferramentas de Deus. E Deus tem o ensino para você através do Espírito Santo. Segunda coisa, o Espírito Santo é um agente de força. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele é um agente de fortalecimento. Irmãos, é uma geração fraca. Nós estamos vendo um mundo de gente fraca, de homens fracos, mulheres fracas, crianças, jovens, todos enfraquecidos, não tem mais força, dínamos, aquele potencial que só Deus pode gerar na vida de um homem e de uma mulher, que o faz ir além das suas próprias qualificações. Não, o Espírito Santo é uma força extra que potencializa o pouco que nós temos. Amém, igreja? Glória a Deus. Não importa, Deus potencializa você. O Espírito Santo é o agente de Deus que pega uma pessoa fraca, franzina, com pouco dinheiro, e faz dela uma bênção. Manda pelo mundo afora, uma pessoa cheia de poder, de autoridade, de força, e você vai ver, saiu da onde? Pô, esse cara não era aquele que era maconheiro, aquele que andava, agora um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de poder, de autoridade, cheio de bênção, tem que estar transformou o bairro, e assim por diante. Esse é o poder de Deus na vida de uma pessoa, irmãos, que busca o Espírito Santo. A potencialização da igreja não é com as coisas desse mundo, não é com as politicagens, não. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus como nossa força maior, que vai fazer a diferença nesse mundo, vai fazer a diferença na vida, vai fazer a diferença no ministério. Irmão, se eu estou aqui de pé hoje, 40 anos, fazendo isso que vocês estão vendo aqui, eu gosto de ficar um pouquinho com o violão, sem a banda, porque foi assim que eu comecei. Quando o nosso ônibus parava aqui em Apucarana, que o ônibus que vinha de Porto Alegre parava em Apucarana, os irmãos vinham buscar a gente de Londrina ou de Maringá, e a gente subia na lata de lixo, ficava ali cantando e louvando ao Senhor, nosso grupo de jovens, para evangelizar em toda essa região. E eu era muito jovem, eu tinha 16 anos de idade quando comecei, e continuo fazendo a mesma coisa, irmãos, aleluia, 40 anos, com a mesma alegria, com mais alegria, porque naquela época eu não pregava. A primeira vez que eu preguei foi aqui no Molive, em Maringá, do irmão Newton Tuller,
Eu fui lá porque eu tinha sido liberto das drogas, jovem ainda, e tinha aquele monte de drogado. Foi a primeira vez que eu falei, depois de 2 anos de convertido, que eu dei o meu testemunho, porque eu era gago. Mas o Espírito potencial, línguas diferentes em 20, sabe o que é isso? Força. Não do Asaf. Potencializou, fumando maconha, fora da capelinha, sem sonho, sem rumo, sem direção. Com 13 anos eu abandonei o colégio militar para ser um maconheiro de rua. Mas com 16 anos Deus me salvou e começou a mudar. Entrou uma força nova dentro do meu coração que fez toda a diferença. Começou a me ensinar, começou a me fortalecer. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. E essa é a obra do Espírito Santo na igreja. Aquela igreja que eu estou testemunhando hoje, que eu vi no Egito, é uma igreja cheia do Espírito Santo. E se expressa, sabe como o Espírito Santo na vida daqueles irmãos? Amor. Amor. Mataram degolados. A igreja foi e manifestou o amor e o perdão. E disse para o Estado Islâmico: linguagem de Deus, este do amor. Número 21. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vamos ficar de pé, irmãos. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Só o tecladista vem me ajudar aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Começa a glorificar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero avançar. Talvez você olhe hoje para a sua vida e a sua vida está parada, está estacionada, e você quer avançar. Avançar na direção certa, na direção de uma busca verdadeira de Deus, de uma vida de adoração, de oração, na direção da palavra, na direção do Espírito Santo. Se você quer isso para a sua vida, saia do seu lugar agora e venha aqui para frente dizendo: Senhor, eu quero avançar, eu não quero ficar parado não, eu quero avançar na direção do Teu Espírito, da verdade, em nome de Jesus. Oh, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem controlar, vem controlar todo meu ser, vem dirigir, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.
Espírito, 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 Espírito. Estás vendo, Espírito Santo, cada vida, cada pessoa aqui, Senhor. Do que tudo que nós podemos pedir ou pensar, pelo Teu poder, pela Tua força, que opera na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, nesta noite aqui reunidos, Senhor, nesta santa reunião, Senhor. E esta palavra, Senhor, é para nos ajudar, para nos dar um caminho seguro de onde queremos ir. Tem pessoas que olharam hoje para a sua vida, Senhor, e disseram: eu estou parado, eu preciso avançar, minha casa precisa avançar, meus filhos precisam avançar, minha família precisa avançar, meu casamento precisa avançar, Senhor. Eu como pessoa preciso avançar na Tua direção, Senhor. Eu preciso Te buscar mais, Senhor. Preciso confiar mais, eu preciso ser mais fiel. Eu preciso buscar mais a Tua palavra, Senhor. Eu preciso buscar mais o Teu Espírito. Eu preciso adorar mais, Senhor. E é isso que eu quero fazer, é isso que a Tua palavra me ensinou hoje, Senhor. Me desafiou, Senhor, a Te buscar mais, Senhor, a viver uma outra vida na Tua presença, Senhor, na Tua doce presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Teu Espírito esteja agora fortalecendo a cada um, Senhor, porque é o Teu Espírito que convence cada um de nós do que nós precisamos mudar, do que nós precisamos ser transformados, e que isso esteja acontecendo agora na vida de cada um dos meus irmãos. Deus me trouxe de longe, irmãos, para liberar essa palavra. Eu tenho certeza que Deus já falou muito, através do meu querido Paul, através do Natinha, através do meu amado Ademar, mas Deus vai continuar falando e te ensinando e desafiando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. E eu profetizo sobre você: você vai avançar, você vai prosperar, você vai progredir. Se você estiver fraco, você será fortalecido no Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Seja fortalecida, amada igreja. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Pode voltar para o seu lugar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Avança, igreja! Amanhã continuamos nesse mesmo ensino, para nós avançarmos mais e mais. Deus abençoe, irmãos. Não esqueçam de pegar o material dentro do livro dos princípios do pai para os seus filhos. Tem um CD de brinde para a família, um CD precioso, maravilhoso para a sua vida, para a vida da sua família. Vai, se você é pai, você é mãe, você é professor, cuidador, avô, se você cuida de alguém, compre esse livro e será abençoado. Pode trazer aqui que eu vou assinar para vocês. Deus abençoe, pastor.
Vamos ficar em pé? Isso. Agora você vai abençoar a vida do irmão que está na sua direita e na sua esquerda, vai colocar a mão nele e vai dizer assim: eu profetizo vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre a nossa cidade. E eu profetizo que você estará amanhã aqui às 8 horas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.